Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de saúde, vamos falar de segurança pública, vamos falar de samba e vamos falar de fanfarras. E os nossos convidados são Daniel Cerqueira, que é conselheiro do Fórum de Segurança Pública, e ele vem nos falar sobre esse índice de homicídios registrados no Brasil em 2016, que é o maior da história. Prazer. Nós estamos com Bianca Calcani. Acertei o nome? Calcani, sabia. Mas eu não treinei antes, Bianca, foi só isso. Bianca Calcani, que é produtora cultural e ela que idealizou a Feira Carioca do Samba, que vai promover debates, rodas de samba e tem até o concurso Le Fê de samba. Isso. Prazer em tê-la aqui. Prazer, boa tarde a todos. Estamos com Carlos Basílio, que é coordenador do Observatório da Tuberculose da Fiocruz. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem? Ele está nos falando sobre o aumento dos casos da doença no Brasil e no mundo também, né? Vamos lá conversar também com Juliano Barbosa Pires, que é trombonista e ele é um dos coordenadores do Festival Ronque Rio e ele vai nos falar sobre esse festival de fanfarras e música de rua. Estou muito interessada nesse festival. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Boa tarde, querida. Boa tarde. Nós estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web. Ei, Vera, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. E muito boa tarde a quem está em casa, né? Chegou a hora de participar do Sem Censura. O senhor, a senhora que está aí, manda sua mensagem aqui pra gente, seu comentário, sua pergunta, tá valendo tudo. A sua mensagem vai cair aqui. É só você usar a hashtag Sem Censura e eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, Vera. Maravilha. Olha só, deixa eu conversar com a Bianca, porque a Bianca tem um concurso de samba. Isso. E parece que o Brasil inteiro concorre a esse concurso de samba? Exatamente. O concurso Le Fê de samba, eu digo que é a menina dos olhos da Feira Carioca do Samba. É um dos pilares desse grande evento que vai ser realizado agora nos próximos dias, na sexta e no sábado, lá no Caluche Gulbenkian. Está todo mundo convidado, com entrada gratuita. E esse concurso foi uma grande surpresa para a gente. Um dos objetivos da Feira Carioca do Samba é fomentar o samba, o gênero, de várias formas, e conectar pessoas. E uma das formas que a gente encontrou de fomentar é criar o concurso. E a gente teve inscrição do Brasil inteiro. Então a gente vê que realmente ainda se produz muito samba de qualidade. Quantos chegaram, Bianca? Olha, mais de 100 inscritos. Olha, incrível. 100 e tantos. Do Brasil, e o Brasil inteiro mesmo? Do Brasil inteiro. E aí, na final, foram selecionados 10 compositores pelo nosso trio de jurados maravilhoso, assim. Pode Ana falar. Costa, Moacir Luz e Paulão Sete Cordas. Ou seja, foram... Jurados difíceis Não de agradar. Foram escolhidos assim a dedo e a gente tem, desses 10 finalistas, a gente tem um representante do Belém do Pará, que é o Diego Xavier, e a gente tem 2 representantes, que é o Ramon e o Carlos Fernando, que são de Minas Gerais. Vai ser. Mas a gente teve Eu do Brasil gostaria todo bem mesmo de ouvir esse samba de Belém do Pará. Você providencia assim para mim? Providencia, eu vou fazer assim, então. E ele vai cantar a música que vai estar lá. Caramba! Sábado, dia 4. Ó, tá chegando. É o Diego? Diego Xavier. E ele vai cantar o quê? O samba. Ah, Diego, deixa a gente ouvir. O samba nunca perde o compasso ou desanda. Escamba na fogueira que joga capoeira. Varando fronteiras vem o samba. E começa a conversa na lhamba. Se manda na varanda, num salto sai de banda. Reúne a bandalha pelas ruas. Põe a vida no seu terno branco. Sabe ouvir a tristeza no canto. Alivia o quebranto, acalanta. Ergue as pratinelas, verga a massa. Atravessa a mortalha do tempo. Sem temer temporal nem tormento. É o sentimento da alma negra
Quem punha a lança, sacode a sina, rompe as correntes, ensina, aprende, não se cansa, dança e gira sobre o mundo, vai mais fundo e tudo cresce ao ver o samba tomar de assalto o morro asfalto, prédio cabana, cessam lutas, tudo é riso, choro e vida, arde inflama o peito nu do samba, do samba, do samba, do samba, o samba. Eu voto nesse. Não é? É um concurso, já acabou, ele já ganhou? Não. Ele é um dos 10 finalistas que vão se apresentar no dia 4 de novembro, a partir das 18h30, com entrada gratuita, lá no Caluche Gulbenkian, que é um centro de artes da prefeitura, que fica aqui na Praça 11. Fica ali em frente à Central. Melhor lugar não podia, né? O berço do samba. Muito certinho. Em frente ao Terreirão, para quem não conhece ali. E ele é um dos que vai... Que vai ganhar. Ó, quem sabe? A gente vai saber no dia. Olha só, essa tua Feira Carioca do Samba, ela existe há quanto tempo? Então, ela é a segunda edição. A gente fez a primeira edição há 10 anos atrás. Foi uma idealização minha com o Lefê Almeida, que é o homenageado do concurso. Por isso que chama Lefê. Por isso que chama Concurso Lefê de Samba. O Lefê Almeida foi um produtor cultural muito importante, ele participou desse processo de revitalização da Lapa. Ele era um cara que incentivava e promovia muitos compositores de samba aqui do Rio de Janeiro. E a gente fez essa primeira edição há 10 anos atrás e agora repaginada, repensada, com foco na economia criativa, com foco em todo mundo que durante o ano inteiro trabalha com samba. A ideia é que tem um espaço para conectar essas pessoas, para todo mundo poder discutir o mercado, para todo mundo ver como está sendo falado o samba através dos documentários, para ver como a gente representa o samba na artes plásticas através da exposição de caricaturas do Noel Rosa, que vai estar lá, para a gente ver o que está sendo feito pelo Brasil todo de samba, que são esses 10 finalistas do concurso. E pra gente curtir um samba, beber uma cervejinha gelada, com um pagode do Biro lá. Tem sempre pagode, tem sempre roda de samba. O evento começa na sexta-feira, no dia 3, 2 da tarde, e vai até às 10 da noite. Tá. A gente começa com as rodas de conversa e debates que acontecem... Tem Isabel Valença, diz aí. No Teatro Gonzaguinha, tem muita gente boa. Tem o Simas, Marcelo Moutinho, a nossa secretária de Cultura vai estar lá, Nilcemar também. A gente tem a Áurea Martins, que é uma figura importante também para o samba. A gente tem muita gente boa. Acessem o site, tem a programação. O site qual é? feiracariocaDoSamba.com.br. Tá. Tem tudo lá. Tem os horários das rodas de conversa, tem os horários das exibições dos documentários de samba, da exposição de caricatura, horário da roda de samba, horário do concurso, tudo que vai acontecer na feira. Tudo, tá lá no tudo site. de graça, Bianca? Tudo de graça, tudo de graça. A cerveja não deve ser. A cerveja não é. Mas está no preço de mercado, está tudo sob controle. Uma ideia ótima. A ideia é que a gente consiga fazer com que esse evento entre para o calendário da cidade, do Rio de Janeiro, porque eu vivo do samba desde pequena. Sou percussionista também, já tive um grupo de samba. Você sai em que bloco? Olha, eu não tenho... Eu sou salgueirense de coração, sou de Jucana, não tem um bloco que eu frequento. Eu já fui passista do Salgueiro, mas não conta pra ninguém, tá? Com essa parte pula. Caramba! Sou percussionista, já saí desfilando em bateria. Por isso é que você fez uma mesa às mulheres do samba. Exatamente, porque as mulheres são muito representativas no samba de várias formas. Mas na década de 90, que eu fazia parte do grupo Roda de Saira, um grupo só de mulheres, a gente tocava no Botequim do Martinho, e era muito difícil você ver mulher tocando. E quando eu chegava, eu falava, você toca o quê? Violão? Eu falei, não, toco percussão. Como? Né? Sou branca, né? Violão, violino, né? Não toco percussão. Tinha sempre essa questão. E as pessoas ficavam olhando para ver se tocava mesmo, né? Mas eu cantei com Zeca Pagodinho, com Mestre Marçal já toquei, com Jovelina. Minha história é longa, né, no samba. E a ideia da feira é que a gente crie um espaço mesmo para conectar quem trabalha com samba o ano inteiro. Tá com o quê, tamborim? Né?
tantã, surdo, tamborim, repique de mão, repique de Ah, anel, devia ter pandeiro. trazido pra gente ver isso aqui. Pois é, podia ter trazido pandeiro para tocar com ele, né? Exatamente. Mas, ó, quem for lá no Pagode do Biro, na sexta-feira... Vai ter você. vou lá tocar um pouquinho, né? Ninguém é de ferro, a gente toca também. Maravilha, Bianca. Então, todos convidados, a gente continua Isso. participando aqui do Sem Tá Censura. bom. Vamos conversar sobre um assunto um pouquinho mais brabo, né, Daniel? Infelizmente, né? Os homicídios aumentaram no Rio de Janeiro, aumentaram no Brasil. Realmente é uma tragédia. Assim, De ano a ano, o negócio está de ano a piorando. ano, que já vem desde a década de 80. Superamos 62 mil homicídios no Brasil, o que significa dizer que é algo equivalente ao total de mortes numa bomba atômica de Nagasaki. Então, esse é um processo que não começou ontem, começa de vários anos, e a gente naturalizou os homicídios no Brasil, e as autoridades não estão comprometidas realmente com a questão da segurança pública, e nós vemos o resultado que temos aí, né? Que a gente está, de certa forma, matando o futuro do Brasil. Porque O que é o Fórum Nacional de Segurança Pública, do qual você faz parte? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma ONG formada por especialistas, né? Então, temos vários pesquisadores, eu mesmo sou pesquisador do IPEA também. E temos vários pesquisadores, mas temos muito policiais, policiais militares, civis, autoridades, secretários, várias pessoas em cargos importantes. Então, isso foi uma necessidade há 10 anos atrás, 11 anos atrás, da gente criar um espaço de diálogo, né, para pensar a segurança pública com qualidade, para tentar imprimir uma nova ideia do que seria política de segurança pública, ao invés da improvisação, simplesmente espalhar policiais pelas ruas, pensar em políticas mais qualificadas. Aquela história, a polícia não é quantidade, é inteligência, né? Exatamente. Desde a década de 60 no mundo, sabe-se que o modelo de polícia que, por exemplo, a gente tem ainda no Brasil é um modelo ultrapassado, falido, que não funciona, que é esse policiamento reativo, né? Simplesmente baseado em policiamento ostensivo, você bota a PM lá, e aí se tem algum problema, investigações posteriores para tentar prender a pessoa. Só que o que a gente fez? A gente investiu muito simplesmente no policiamento ostensivo e sucateamos as nossas polícias civis, sucateamos a inteligência. E a gente viu o que aconteceu no caso da turista espanhola, um caso típico disso, né? De mau preparo dos policiais numa situação que não precisava, né? O Rio de Janeiro, eu diria que é meio um retrato do Brasil nessa questão do despreparo, do descomprometimento com as políticas públicas, do despreparo policial. Mas me diga uma coisa, Daniel, a crise que nós no Estado, no município, ela tem alguma coisa a ver com isso? Esse fracasso das UPPs, ou as UPPs estavam fadadas ao fracasso e que simplesmente quando elas se desarmaram e a crise econômica estourou? A gente fica sem saber se vale a pena a política da UPP, você está entendendo? Sim, é claro que a crise econômica ela teve uma influência muito forte, mas eu diria o seguinte, o rei estava nadando nu e a maré vazou e descobriram que o rei estava nu agora. Mas o problema do Rio de Janeiro já existia há muitos anos atrás. Por quê? Porque nós temos aqui todas as condições para uma alta prevalência de crimes violentos. Nós temos 3 facções criminosas, fora as milícias. Nós temos uma polícia que tem muitos grupos criminosos dentro da polícia. Aliás, crime organizado não existe sem corrupção policial. Tá. Né? Quer dizer, a declaração do ministro da Justiça não te espantou? Não me espantou, espantou uma autoridade falar aquilo e também falar de forma generalizada. A gente não pode generalizar. Temos bons policiais também e, naturalmente, o ministro da Justiça, na posição que ele está, se ele vê algo de errado, ele tem poder para fazer uma força-tarefa, colocar a Polícia Federal. Ele banalizou que na posição dele ele não poderia ter feito. Eu acho que não poderia, né? Complicado. Então, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro todos esses problemas, nós temos uma gama enorme de jovens, de crianças crescendo, sem as ideais condições para desenvolvimento infantil, que é uma fase importante da vida, sem acesso à boa educação, sem acesso a um primeiro emprego. Então, se a gente for lá no Chapadão, por exemplo, você conhece ali, aquilo ali é um mar de gente em que a sociedade e o Estado abandonou. Aquelas crianças que estão nascendo, muitas vezes que estão vivendo num lar onde muitas vezes tem violência doméstica, onde tem violência comunitária, violência institucional, até provocada pela própria polícia, é aquela criança que, sem acesso à boa educação e com problemas comportamentais que, obviamente, ela terá,
ela vai ser o bandido de amanhã. Mas a gente tem a sensação que a violência do Brasil é mais do que isso, porque existem outros países pobres, existem outros países desiguais, e a gente tem índices de violência contra jovem e contra policiais muito altos. Não, sem dúvida. A violência é um fenômeno complexo, né? Agora você tem a questão social, é algo importante, a questão da difusão de armas de fogo é uma outra questão importante, é a questão até demográfica, né? É uma questão importante. Então, se você tem cidades ou países onde você tem a proporção de jovens na população é maior, você tende a ter mais crimes violentos. É o caso que está acontecendo no Brasil. E agora nós estamos passando por um processo de envelhecimento da população. Então tá. Então a quantidade de juventude propicia crimes violentos maiores. É um elemento importante que explica a prevalência de criminalidade, mas agora, não é só isso. Tá, mas pelos números que o Fórum divulgou, a gente tem a sensação que o Sudeste todo melhorou. Piorou no Nordeste, que os índices do Nordeste estão crescendo muito, e que o Sudeste melhorou. É isso? De certa forma, né? O Sudeste melhorou muito. Né? O Sudeste melhorou, quer dizer, agora o Rio, nesse último ano, realmente foi terrível, aumentou 25%. Estragou os seus índices? Chegou a estragar seus índices? Não, né? Infelizmente, assim, eu queria que estragasse no sentido de diminuir, chegar a zero e eu perder o emprego para analisar crime, analisar segurança e tratar de outro problema, mas infelizmente é o contrário que a gente observa. Então, no caso do Rio de Janeiro, o que a gente tinha? A gente tem todos esses elementos que já propiciavam um ambiente de criminalidade violenta, quer dizer, um Estado que você tem corporações policiais envolvidas, vários segmentos envolvidos com crime, né? E aí o que aconteceu? Teve um processo na década de 2000 de crescimento dos empregos aqui, nós tivemos uma fase muito boa até as Olimpíadas, né? E teve as UPPs, que também foi importante, teve mudanças até na própria informação da polícia aqui, a criação das AISPs, que foram copiadas pelo Brasil afora. Isso tudo aconteceu. Só que o que veio? Veio a crise econômica. Junto da crise econômica, nós temos uma situação de verdadeiro desgoverno em termos de liderança política. Né? Então, não há uma liderança política. E como não há liderança política no Rio de Janeiro, isso emite um sinal para os grupos criminosos que estão fora e dentro da polícia, que essa é a hora de atacar. Então, esses elementos, a crise que faz com que haja maior tensão social e que diminua o orçamento de segurança pública junto com a falta de liderança política, é que fez vazar a maré para o rei aparecer nu. Entendi. A gente não avalia o quanto é importante uma liderança política clara, uma instituição política respeitada por todos. E nós temos exemplos claros de como isso é importante no Brasil. Né? A gente vê, por exemplo, o estado de Pernambuco, que sempre foi o primeiro ou segundo mais violento do Brasil desde 1980. Em 2007, eles inauguraram um plano, o Pacto pela Vida, que era pilotado pelo próprio governador, o Eduardo Campos, que morreu. E durante 6 anos, a taxa de homicídios em Pernambuco caiu sequencialmente como nunca tinha caído. No Espírito Santo, a mesma coisa. Era sempre o primeiro ou segundo que revezava com Pernambuco. O governador Renato Casagrande entrou em 2011 e ele pilotou pessoalmente uma das experiências mais sucedidas, e o Espírito Santo hoje não é nem o 15º mais violento do Brasil. Agora, tem umas características engraçadas em termos de violência que eu estava lendo que eu não sabia. O Brasil tem 5.576 municípios, se não me engano. Por aí. Acho que só 100 e poucos municípios tem metade da violência toda, quer dizer, os homicídios, digamos, são 160 mil, 80 mil são em 100 homicídios, em 100 municípios. Exatamente. Metade dos homicídios no Brasil acontecem em 2% dos municípios, né? E se você vai olhar dentro desses municípios, e a gente fez um trabalho olhando por bairro, né? Você olha um município, por exemplo, o Rio de Janeiro, metade dos homicídios que acontecem nesses municípios acontecem em menos de 10% dos bairros. Então, são municípios que têm meia dúzia de bairros muito violentos. É como se você conseguisse pôr quadradinhos vermelhos nesses municípios e, quer dizer, você localiza a necessidade de ação. O pior é que nós temos uma regularidade estatística espantosa. A gente sabe quais são os municípios, sabe quais são os bairros, sabe que horas as pessoas vão morrer, quem vai morrer.
e tudo continua da mesma forma. E existem soluções para esse problema, soluções que foram dadas em outros países, e essas mesmo que nós falamos aqui, no caso de Pernambuco e do Espírito Santo. O que falta, sobretudo, é comprometimento político. É muito esquisito. E tem outras características a respeito das mulheres também, não tem? As mulheres são vítimas de feminicídio, mas isso está crescendo muito no Brasil, é isso que está acontecendo? Não, a questão do feminicídio, ainda nós temos uma impressão que ela está muito mal classificada ainda. O feminicídio é um crime relativamente novo, tem 1, 2 anos que teve essa legislação criando o feminicídio. Esse nome, né? O nome Daniel, feminicídio. Por favor, porque o feminicídio... Não, sim, a tipologia criminal. Tá. Né? Mas, na verdade, mesmo com a tipologia estando aí, as polícias, elas ainda não classificam, a gente tem a impressão que não classificam ainda corretamente esse tipo de crime. Tá. Então, no nosso anuário, foram 500 e poucos casos de feminicídio para um universo de quase 5 mil mulheres que morrem a cada ano. Morrem assassinadas. Assassinadas. Tá. A gente tem a impressão que, assim, de outros estudos que nós fizemos, que eu diria que metade desses 5 mil mulheres que morrem tem a ver com violência doméstica, tem a ver com esse universo. Tem que mudar um pouquinho a nomenclatura e a tipologia, então. Tá, deixa eu ir para o intervalo. Claro. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente continua um pouquinho conversando mais com o Daniel Cerqueira. Até já. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu perguntar para o Bruno se temos perguntas e comentários. Olha aí, Vera, para Sirlene Nunes, ela diz que o problema da violência começa lá atrás, com a educação precária. Pois se os jovens tivessem acesso à educação e à cultura desde cedo, o crime não seria tão sedutor. E o Inácio Veiga, ele tem uma pergunta. Ele diz assim, o que o Daniel acha a respeito da legalização das drogas? Uma possível legalização acabaria com o monopólio do tráfico e com menos dinheiro injetado não ficaria mais fácil de combatê-lo? Bom, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente que a questão da educação, sobretudo a educação infantil, né, até na fase pré-natal é fundamental, né? Sobre a pergunta das drogas, eu também não tenho dúvida, olhando vários estudos, o que a gente conhece da relação entre drogas e violência, que assim 90% da violência relacionada à droga ela existe não porque existam hordas de usuários drogados que vão assaltar, que vão matar, não, mas ela existe pelo tráfico. Então a forma de você regular mercados ilícitos é pela violência. A violência ela é utilizada para dominar mercados, para resolver problemas de dívida, para resolver problemas dentro da firma do narcotráfico. Então, naturalmente, a regulação de todas as drogas, ela faria... De todas, né? De todas as drogas, uma regulação responsável, não é o liberou geral, é uma regulação responsável, porque com isso você acaba com a violência ligada ao tráfico. E aí você tem que fazer, junto a isso, políticas
educacionais e políticas para entender quais os canais que arrastam aquele jovem a provar a droga pela primeira vez. Então, ao invés de a gente fazer uma guerra à oferta das drogas, como foi feito hoje, a gente tem que fazer uma guerra à demanda pelas drogas, ou seja, diminuir a demanda, como? Com informação, com convencimento, como, aliás, nós temos uma política de sucesso que é a política antitabagista feita no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem que usar inteligência para entender como é que esses jovens vão às drogas e, por outro lado, regular mercados. Regulando mercados, você faria com que toda essa violência acabasse, além do que você atacaria um outro problema central, que é a corrupção. Toda essa violência não, essa violência ligada toda essa violência drogas, né? ligada às drogas. E mais a corrupção policial. Porque sem aquele valor... A corrupção policial está ligada ao tráfico de drogas. Esse é um dos elementos, não só o tráfico de drogas, mas se no tráfico de drogas, se você tem muito dinheiro envolvido, né, funcionando ali, aquilo só funciona se houver corrupção policial. Mas não é o único lugar da corrupção, né? A corrupção não funciona claro. em tráfico de influência, etc. Né? Não, tem várias outras dimensões, mas essa é uma dimensão importante, se tratando de questões urbanas e de polícia. Maravilha. Tem uma questão aqui da Luísa Machado. Ela diz que o Marcinho VP, não sei se você acompanhou essa declaração dele, diz que o comando do tráfico, se estivesse nas favelas ou presídios cariocas, a violência não estaria nesse nível. E ela quer saber o que você acha dessa declaração. O que significa isso? Ele está dizendo que... Se tivessem aqui no Rio, né, o comando do tráfico nas favelas ou presídios cariocas, a violência não estaria nesse nível. Deve estar falando do PCC? É uma declaração do Marcinho VP, segundo ela. Na verdade eu não entendi muito bem a pergunta não, mas assim, eu acho que a questão é o seguinte, não dá para você negociar com o tráfico, né? Não dá para simplesmente você... Em nenhum nível, né? Oi? Em nenhum nível, né? Em nenhum nível. O Marcinho VP não é um interlocutor. Não é um interlocutor. O que pode, uma política que poderia ser feita, como aliás foi muito bem feita nos Estados Unidos, em várias cidades que deu certo, você tem ali dentro do narcotráfico, você tem muitos jovens que estão iniciando a carreira criminal, mas que ainda não foram fichados pela polícia. Tá. Você faz um trabalho de investigação, de inteligência policial, identifica essas pessoas, e aí você vai lá, a polícia vai lá, esse é o caso dos Estados Unidos, e conversa com essas pessoas, o que você quer? Se continuar, nós vamos prendê-lo, ou você tem um emprego aqui. Aí os empresários arrumam um emprego para esses jovens, e aí ele, com outras oportunidades, eles deixam de se envolver com aquele narcotráfico local, e aí você, de alguma forma, você enfraquece aquelas gangues de narcotraficantes. Entendi. Só que aqui não tem emprego nem para quem não é traficante, imagina. Não, aqui não tem emprego e aqui não tem inteligência policial. A gente matou, a gente sucateou as polícias civis, sucateou a inteligência. Em qualquer lugar do mundo, os departamentos de polícia hoje, eles são voltados para policiamento orientado pela inteligência. A gente não tem inteligência, não tem informações. A nossa polícia vai na base da reatividade e da truculência. A gente não vai chegar a lugar nenhum nesse ponto. Só para terminar, Daniel, você acha que o Rio de Janeiro vai piorar ano que vem, pelo quadro que você está dizendo? Eu acho que tem grande chance de piorar. As pessoas sempre pensam, mas chegamos ao fundo do poço. O poço não tem fundo. Esse poço aí está mais profundo. Esse poço não tem fundo. Mas São Paulo está melhor do que o Rio. Bem São melhor. Paulo está bem melhor do que o Rio. Né? E você liga isso ao governo? Eu acho que tem vários aspectos aí. Eu acho que tem um aspecto demográfico, tem um aspecto que eles fizeram uma política mais focada, né, em retirada de armas de fogo das ruas. Isso foi importante. Eu acho que o governo lá fez várias políticas interessantes também. E há uma outra explicação, que é o cartel do PCC. Como o PCC dominou o mercado lá, aí o que aconteceu? Eles organizaram a violência. Então, para alguém matar, precisa ter... Tá, e aqui nós estamos divididos em 3 facções. 3, fora as milícias, né? Então, milícia só tem aqui? Da forma, na extensão, como nós temos no Rio, não acredito que existe em nenhum outro lugar, não. Caramba, isso eu não sabia. Eu não sabia. Você, claro que você... Eu achava que era um fenômeno nacional, entendeu? Que era só espalhado daqui, mas... Na intensidade que tem aqui, eu acredito que não deva ter em outro lugar, não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Obrigada, Daniel. Não, de quê? Vamos conversar sobre um assunto muito mais leve, que é a prevalência da tuberculose. O que você acha, Carlos? O que você prefere? Acho que não é nada leve, né? Acho que assim... Não, mas é difícil, né? A gente falar da violência e ir para a tuberculose, que está aumentando assustadoramente. Quer dizer, o nosso jovem... Mas adoecer e principalmente morrer por tuberculose nos dias de hoje, no século XXI, é uma grande violência contra a vida e contra a saúde pública.
A gente costuma dizer que a tuberculose é muito antiga, né? Mas ela não é passada, como a maior parte das pessoas imaginam, né? A Organização Mundial de Saúde decretou a tuberculose como emergência global na década de 90. Nosso país levou 10 anos para assumir que a tuberculose era um problema de saúde pública e negligenciada na agenda, né, da saúde pública do país. Hoje a gente está falando, na imprensa saiu agora, segunda-feira, né, o relatório da Organização Mundial de Saúde apontando que a tuberculose, pelo segundo ano, é a principal causa, principal agente infeccioso letal no mundo, superando a AIDS como epidemia global. Caramba. Qual é o primeiro? Então, isso são dados realmente... Qual é o primeiro? Como? Qual é o primeiro agente letal, a doença infecciosa? Então, é a tuberculose. Ela superou a AIDS. Era 2 anos seguidos, passou... no relatório que foi apresentado nessa segunda-feira da Organização Mundial de Saúde, mostrou que a tuberculose é um problema planetário, um grave problema de saúde planetário. Né? Agora, tem 2 problemas aí, né? Porque, pelo que eu estava vendo, no mundo, por exemplo, Europa, etc., parece que cepas resistentes estão se desenvolvendo. Ou seja, a tuberculose está parecendo resistente a medicamentos. Mas no nosso caso aqui, é pobreza, miséria e más condições de vida, não é não? Então, são 2 coisas diferentes? Na verdade, assim, havia-se um mito, né, a partir da década de 40, quando se descobriu uma forma efetiva de se tratar, de se curar, né, onde caiu abruptamente o número de mortes, porque antes dessa década de 40, antes dos antibióticos, dos esquemas de tratamentos efetivos, morriam 50% das pessoas que adoeciam de tuberculose no período de 2 anos, que isso era uma coisa muito fulminante, né? Nós temos na nossa literatura, os nossos romances, nossa música, nós temos, né, a gente está falando de música aqui, né? Noel Rosa, nós tivemos literatos, Graciliano Ramos, nós tivemos Manuel Bandeira, poeta, que marcaram, que a nossa literatura está marcada em relação a essa questão. Só que ao longo das décadas, assim, a partir inclusive da medicação, nos países desenvolvidos, onde resolveram inclusive o problema social, porque a tuberculose é uma doença física, mas social. Porque quando você vai olhar para o mapa da tuberculose, aonde que ela se manifesta, inclusive da forma com maior iniquidade, da forma mais dramática, que é a evolução do óbito, porque a tuberculose hoje, do ponto de vista técnico e científico, uma doença que você pode diagnosticar, que você pode tratar e obter a cura na maior parte dos casos, quase 100% dos casos. No caso do Brasil, né, a oferta de diagnóstico e tratamento é gratuita dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quando você vai olhar os números do Brasil, né, dentro do parâmetro global, e o Brasil faz parte do grupo de 30 países que tem a maior carga da doença no mundo, né, isso precisa ser dito. Acho que um programa como esse, né, que tem grande infiltração social e comunitária, para estar alertando a população sobre isso. Porque esse relatório, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde é extremamente técnico, né? Biomédico, lida com muitos dados, com muita pesquisa, muita estatística. Então a gente precisa pegar essa informação, transformar essa informação numa linguagem mais de comunicação, para que a população, de fato, tenha informação e esteja consciente, né, do que ela está exposta. Está falando do estado do Rio de Janeiro. No cenário nacional, o estado do Rio de Janeiro disputa com o Amazonas a primeira incidência. Né? Nós estamos no momento agora, como o estado é a maior incidência da doença, ou seja, maior número de doentes em relação à população, mas nós lideramos, aí, usando uma linguagem popular, somos os campeões, né, da mortalidade por tuberculose do país. Né? Só no nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, nós temos entre 700 e 800 óbitos, ou seja, entre 700 e 800 pessoas morrem a cada ano no estado do Rio de Janeiro por uma doença que é considerada, né, erradicada erroneamente do século passado, que foi chamada lá, né, a peste, né, do século XIX, a peste branca, né, o mal do século XIX. E aí, voltando à questão do documento publicado agora, mostra que não é do século passado, é do século XXI, né, é de agora. E o nosso estado, você falou da questão da forma multidroga resistente, esse é o grande ameaça global. Por que a tuberculose voltou à agenda global? Inclusive daqueles países ricos em desenvolvimento e desenvolvidos, né, onde a tuberculose já tinha, de alguma forma, sido não eliminada, mas controlada. Né? O advento da AIDS, né, na década de 80, 90, com o advento da AIDS, uma doença que reduz a imunidade, e o bacilo da tuberculose, né, o bacilo de Koch, é um bacilo oportunista, né? Então um contingente, né, significativo de pessoas ao redor do mundo, né, que com problemas de uma baixa imunidade, com as suas defesas fragilizadas por conta da epidemia global da AIDS, a tuberculose se aproveitou dessa situação, né, e voltou com uma carga muito forte. Segundo uma estimativa
também alguns estudos, também ligados à Organização Mundial de Saúde, estudos estimativos globais, 1/3 da população global está infectada com bacilo da tuberculose. Caramba. 1 a cada 3 de nós Mas aqui... você pode ser assintomático com bacilo? Sim, 1 a cada 3 de nós, em algum momento, já foi exposto, né? Já foi contaminado. 10% desse 1/3, graças a Deus, só 10%, né? Ao longo da vida, quer dizer, da infância até a terceira idade, vai desenvolver a doença. Não são todos. Mas aí você tem 1/3 da população global, né, com a forma latente. Né? Quer dizer, que você tem o bacilo, você está inoculado, né, com agente, né, infeccioso, que em algum momento da sua vida, por uma situação de baixa imunidade, seja por diabetes, hoje a associação entre diabetes e tuberculose é muito forte, é muito evidente. O tabagismo, eu estava falando aqui, também existe uma associação muito clara hoje também de que o tabagismo ele favorece também, né, a manifestação da doença dessa forma latente. Um envelhecimento geral da população, porque ao longo da vida e o envelhecimento, né, você acaba tendo uma redução do seu sistema imunológico e a própria diabetes, entre outras, que a gente chama de comorbidade ou doenças associadas, né? Ela favorece uma diminuição da resistência do organismo e aquele indivíduo lá que na infância ou na juventude ou na vida adulta teve o contato, mas não tinha a doença, estava só na forma latente, essa manifesta como uma doença. E a forma resistente, hoje, é a grande ameaça global. Claro, né? Então, claro. O advento da AIDS com a forma resistente é que fez com que o mundo se mobilizasse hoje. A gente está tendo um novo compromisso global, né? Baseado nesses dados que nós estamos citando aqui do enfrentamento disso. Nós teremos agora, em 16 e 17 de novembro, né, uma reunião ministerial global da OMS em Moscou, onde vai se pactuar uma declaração de que os países que estão nessa lista de alta carga da doença, né, de adoecimento de morte, que é o caso do Brasil. Que nós estamos no 20º lugar. É isso? Exatamente. Nós estamos no 20º lugar entre os países que têm mais alta carga, né, porque eles dividem em vários níveis de incidência, por carga, por mortalidade. Né, por associação TB-HIV, nós também estamos classificados como um dos países que têm uma alta carga da associação tuberculose e AIDS. Sim, mas o Brasil é mais bem sucedido no combate à AIDS do que no combate à tuberculose, pelo visto, não? Sim, o Brasil tem uma década histórica, né, que liderou e que foi referência. Mas hoje está sendo questionado. Né? Hoje a gente está vendo que, com o desmonte que está ocorrendo no Sistema Único de Saúde, diversas outras políticas, né, públicas, e com toda essa crise que se abate sobre a renda da população, sobre a qualidade de vida da população, isso reflete, né, na questão da informação, na questão do acesso à saúde. Antes de eu esquecer, não tem vacina para tuberculose? Sim, você tem a vacina, que é a vacina BCG, ela é aplicada nos primeiros anos de vida, mas ela imuniza entre a infância e o início da adolescência. Ela não imuniza para a vida toda. Você não pode tomar uma segunda dose? Não. Já houve décadas passadas que se aplicou uma segunda dose no sentido de ver se ela reforçava, né, na imunização da vida adulta, mas se comprovou cientificamente que ela não é efetiva e se aboliu essa prática. Mas quando você pode realmente ser contagiado com tuberculose a qualquer idade. Então, não tem, isso não garante uma população. Se você vacina em massa... Sim, o Brasil tem uma política e tem uma cobertura, né, de imunização muito boa. Apesar de em alguns momentos a gente acompanha as notícias, né, que falta vacina daqui, falta vacina dali, que tem problemas logísticos operacionais, mas do modo geral, o histórico brasileiro, né, da política de imunização é excelente. O Brasil é reconhecido em relação a isso. No caso da tuberculose, também, né? Você é vacinado logo na primeira infância. Isso evita as formas mais graves da doença, que levavam, né, um contingente muito grande de crianças e pré-adolescentes ao óbito por tuberculose. Esse tipo de indicador, no Brasil, ele é muito pequeno em relação à infância e adolescência. Quem é que mais tem tuberculose no Brasil? Quais são os lugares que tem mais tuberculose no Brasil? Então, qualquer um de nós aqui está falando de 1/3, né, que em algum momento pode manifestar a doença, né, a partir de uma determinada situação social, né, ou orgânica, individual. Mas um outro dado, um outro estudo que é interessante é que desse 1/3, né, que 10% vem a manifestar a doença, uma pessoa que está com a doença na forma ativa, ou seja, na forma bacilífera, quando ela fala, como nós estamos conversando, quando ela tosse, quando ela espirra, né, ela projeta, né, em gotículas o bacilo no ar. E isso é aspirado para as pessoas em volta. Nós estamos num ambiente fechado, com ar-condicionado, muito próximos, né, um grupo significativo, com uma exposição. Se um de nós
por acaso, estivéssemos com a forma ativa da doença e não tivesse o diagnóstico, não tivesse informação, consciência do diagnóstico da doença, nós poderíamos estar aqui, de alguma forma, sendo expostos a essa contaminação. E assim contaminados. Eu estava vendo contaminação. E quando você vai olhar, então, para o mapa da tuberculose, do ponto de vista dos grupos, que são as mais vulneráveis, né? E quando eu digo mais vulnerável, não digo só a exposição a se infectar ou adoecer, mas mais vulneráveis da forma que eu digo que é mais dramática mesmo e que é de maior iniquidade, que é aquela evolução para o óbito de uma doença que é curável, né? Aqueles, no Brasil, 4.500 óbitos notificados oficialmente. É muita gente. 4.500 óbitos. Se nós somarmos as mortes de tuberculose no nosso estado, somarmos as mortes de tuberculose do país, os números são muitas vezes superiores a doenças que agora nos mobilizam, a imprensa, a sociedade, aos governos, como a febre amarela, né, como a dengue, né, como a chikungunya. A tuberculose adoece e mata muito mais do que todas elas somadas, inclusive. Mata, assim, todo mundo, mulheres, homens, crianças, sim, jovens? Indiscriminadamente, todos nós estamos expostos a adoecer, né, e se não tiver o devido diagnóstico, o tratamento, né, pode evoluir para óbito, uma doença que mata. Estou falando dos números, né, de óbito do Estado e do nível nacional. No mundo, agora no último relatório que está agora circulando, foram quase 2 milhões de pessoas que morreram de tuberculose. Está aumentando. Sim, quase 2 milhões. 10 milhões de novos casos, ou seja, 10 milhões de pessoas adoeceram de tuberculose no ano passado, porque o relatório de 2017 é referente aos dados de 2016. Não é? E nós estamos nesse cenário e de uma doença que muito pouco se fala, né? Existe um estigma, né, muito forte associado à doença e aos grupos mais vulneráveis. Eu não posso esquecer, voltando a falar, quais são os grupos, né? Isso. População em situação de rua, que vive de uma forma extremamente precária na relação de saúde. Os 3 P's, presidiário, população de rua. Exatamente, população e privada de liberdade, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? E no caso da população privada de liberdade e da população prisional, quer dizer, prisional e de rua, tem a ver com as condições que as pessoas vivem, né? No caso dos presídios, aquela aglomeração de pessoas, né, em ambiente que você não tem circulação de ar, onde você não tem incidência de luz solar, muitos poucos têm até banho solar, né? Então, aquele grupo de pessoas ali, uma pessoa doente, lembra aquele estudo que uma pode contaminar. Mais outras 15, né, num período muito próximo. Então, assim, a população indígena também, historicamente, é uma população que tem uma incidência, né, e uma mortalidade muito alta. Mas é importante... e quando você vai olhar do ponto de vista mais geográfico, as nossas favelas, as nossas periferias, né, as nossas comunidades mais empobrecidas, é nesse contexto social e econômico onde a tuberculose ela encontra o seu melhor meio de disseminação. Na verdade, vocês aí dois, é um casamento perfeito de violência, pobreza, de mazelas, né, e morte. De falta de vontade do poder público. Assim, dentro da estratégia global hoje, a Organização Mundial chama a saúde, que para além da questão de ofertar diagnóstico e tratamento, o mais importante é a vontade política e compromisso político das autoridades, porque os meios técnicos, científicos e médicos estão à disposição. Maravilha. O que acontece é que a população não consegue acessar. Obrigado, Carlos. Muito obrigada. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente já volta com Sem Censura.
Voltamos com Sem Censura, vamos conversar com o Bruno. Olha aí, Vera, tem relato aqui. Tati, nossa telespectadora, mandou uma mensagem pelo Facebook. Ela concorda com o Daniel, diz que precisa sim acabar com as facções. E ela fala que há cerca de meia hora ouviu muitos tiros no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro, que é na região de Vicente de Carvalho. Ela diz que há boatos que foi uma tentativa de invasão. Tem que apurar isso, mas está dado aqui o recado em várias comunidades do Rio também, um dia inteiro de tiroteio. Ader Oliveira, e a declaração do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que os comandos dos batalhões da PM do Rio estão associados ao crime organizado. Qual é a opinião do Daniel? Eu acho que ele pecou apenas pela generalização, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro também muitos bons policiais, militares, civis, então isso existe aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que temos também aqui, talvez um pouco diferente dos outros estados, é que nós temos vários segmentos corruptos aqui. Inclusive, outro dia, meio batalhão foi preso, né? Volta e meia a gente tem notícias como essa, né? Então, o ministro, ele pecou pela generalidade e pecou também, talvez, pelo fato dele desconhecer que ele é ministro da Justiça, ou seja, que ele pode fazer alguma coisa... Ele é a pessoa mais poderosa em relação à segurança pública. Exatamente, ele tem a Polícia Federal, Polícia Federal, pode chamar a Procuradoria-Geral da República, ele pode montar uma força-tarefa para investigar essas denúncias que ele teve acesso, que, aliás, são muito graves. Então, isso precisaria ir a fundo, ao invés de fazer uma generalização pelos jornais. Mais alguma coisa? Posso passar para o Juliano? Juliano, conta essa história desse festival de fanfarras, desse Honk. De onde é que vem esse nome? Honk. O Honk é um festival, né, que nasceu em Boston, nos Estados Unidos. Uau. Tem um princípio específico, né, que ele é todo colaborativo, todo produzido pelos músicos. Tem essa ideia política, né, que às vezes fala festival de fanfarras ativistas, que o termo ativista até cria uma polêmica aqui, né, porque além do termo ser diferente como é usado lá, como é usado aqui, na verdade é um festival que é ativista no sentido como ele se propõe a construção dele, né, que é integrando a sociedade, tentar levar esse lado da emancipação social. O que a gente acha? Ativista aqui é o quê e ativista lá é o quê? Bom, aqui de cara já tem uma coisa meio... mais politizada. Né? Meio criminalizada já pelas mídias também, né? Porque bom. O ativista seria aquele que é ativo, que não é passivo, né? A situação social política, então... Tá bom. Lá é um pouco mais brando essa conotação do que aqui. Mas a gente... A maior parte das bandas do festival não são engajadas numa coisa política mesmo assim. A gente até esse ano começou a chamar de Festival das Fanfarras Engajadas, mas o conceito dessa parte política e social é que tenta quebrar um pouco com esse sistema capitalista de que tudo é feito é pago, pelo tudo é dinheiro, lucro, por né? Patrocínio, por depender do Estado, né? Então, mostrar que qualquer cidadão tem essa capacidade de, juntando com outros, a realizar várias coisas, né? Então, é financiamento colaborativo, crowdfunding. Mas me diz assim, quantas pessoas tem nessas bandas? Uma fanfarra? A fanfarra tem uma média de 15 pessoas, né, nessas tocando aqui do Brasil. É muito metal, né? Elas são predominantemente metais, né, sopro, tem as palhetas também. Então é sopro e percussão, né? Esse é o formato. E aqui no Rio a gente tem esse movimento que a gente chama de neofanfarrismo, que é pegar esse nome de fanfarra, que é muito mais antigo, as fanfarras têm mais de 100 anos, né? Que aí é um formato de mais pessoas, né? Essas de 15 é esse modelo novo, né? Que na verdade é uma brass band, porque essas fanfarras mais antigas elas tinham às vezes 50 pessoas e tudo mais. Mas com o formato era mais de música tradicional, então esse novo nome é uma a banda da Polícia Militar, que é uma coisa muito tradicional e que está ligada à origem do samba, todas essas coisas, ela é uma fanfarra? É uma banda marcial, né? De certa forma é uma fanfarra, porque é sopro e percussão, geralmente. As bombeiros. E essas fanfarras, elas desfilam? Essas suas? Sim, várias gostam, outras nem tanto, né? Mas a ideia de você ter instrumentos que você não depende de energia elétrica, então são acústicos, mas ele consegue muitas pessoas escutarem, né? Então você tem essa liberdade, essa autonomia de poder estar principalmente no espaço público, né? Que é o lugar onde é a base da cultura, né? O lugar
milenar da criação da cultura, né? Então esse debate do espaço público é muito importante. A música ao ar livre é tudo de bom, né? Porque e todo mundo podendo assistir. A gente tem um VT, deixa eu passar o VT para mostrar as fanfarras do... O Ronk Rio 2017 está chegando. De 1 a 5 de novembro, mais uma vez o maior encontro de fanfarras nacionais e internacionais no Brasil leva cultura para o espaço público. O Ronk Rio é organizado pelos músicos, voluntários e por você também. Só com esse apoio é possível juntar tanta gente para tocar e debater a ocupação da cidade com música. Apoie a nossa vaquinha. Ficou melhor. Muito bom. Ótimo. Muito bom. E conta quando é que vai acontecer essa União Internacional das Fanfarras. Então, muito legal. A gente vai começar dentro de alguns minutos. Logo mais aqui na Lapa, na Fundição, a gente começa a abrir o festival com uma parte de debates, assim, né? Uma roda aberta para todo mundo participar e trocar experiências, intercâmbio cultural e também debater essa questão do espaço público, que hoje em dia está sendo muito questionado aí, né? Pelas políticas públicas, né? Aí eles falaram aqui das políticas públicas que não favoreciam a segurança, não favoreciam a saúde, mas no caso da cultura já nunca favoreceu mesmo, e agora está ainda, não, além disso, atrapalhando, né? Essa é uma questão, mas que no caso atualmente, né? Porque o espaço público é onde se faz onde a o cultura, público está. Onde tudo que é público propriedade tem que estar. nossa, de todos nós. Né? Exatamente. Então tá, começa hoje e vai até quando? Vai até domingo. Quantas bandas vão participar? Teremos 28 fanfarras esse ano, com 4 internacionais de outros países, 5 de outros estados, né? Inclusive está vindo nesse ano pela primeira vez a Second Line, que é a fundadora do festival lá de Boston, que fundou isso há 10 anos atrás, 11 anos. Minor Shep, que está voltando, que veio no ano passado também está vindo. E vai ser em que lugares, Juliano? Então, Cinelândia, a gente quer... Tem um site para a gente consultar? Sim, tem nosso Facebook, Ronk Rio, e tem um site também, www.ronkrio.com.br. E, bom, a gente vai estar em várias ruas e praças da cidade, de Cinelândia, Tijuca, Santa Teresa, Rocinha, Complexo do Alemão, Zona Sul, Campo Grande... Temos muito alguns legal, lugares. Muito legal. Vai estar espalhado mesmo, Zona Sul, Zona Norte e Centro. Muito a ideia é essa, né? Tipo, a gente olha o mapa da cidade e vê, não, nós não podemos ficar, né? Porque tem tantos lugares que precisam também de ter esse acesso a algumas coisas diferentes e aí quando você vê que nem sempre, né, também as políticas públicas não favorecem, né? Então tem que chamar todo mundo para contribuir com a vaquinha. Quem puder contribuir, a gente... todo mundo trabalha de graça, todos os músicos trabalham de graça. Os músicos vêm pagando suas passagens de outros países, de outros estados. E a gente passa vários meses trabalhando na equipe também de graça para fazer shows de graça para o público. Vocês estão fazendo... Bom, para contribuir, como é que a gente faz? Vai no site lá e vê? Nosso site lá tem o link da vaquinha, que tem o site vaquinha.com.br, né? Então, Ronk Rio 2017... E, quem puder nos ajudar, nós agradecemos muito. Façam todo mundo aqui, hein? Contribuindo. Retribuiremos em shows nas ruas todos os dias. Exatamente, ainda temos um retorno desse maravilhoso. Vamos então acabar com música, porque você deveria ter trazido uma fanfarra para cá e não trouxe. Então vamos pedir para a Bianca nos salvar. O que nós vamos ouvir com o Diego? Diego Xavier que vai comandar agora. O que ele vai cantar, Diego? Conta aí. Vamos ouvir Velhos Fatos, que é a autoria... minha parceria com Dudu Neves, um grande compositor
paraense. Lembrando que o samba vai ser cantado por Lê Santana, que é paraense, mas mora aqui no Rio há muito tempo. Nós adoramos o Pará, nós temos a Socorro entre nós. Olha só, pera um instantinho só, Diego, porque eu tenho que terminar o programa antes de você, porque você vai terminar o programa cantando, mas falando sou eu. Queria agradecer ao Daniel, a Bianca, ao Juliano e ao Carlos, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente estará no ar amanhã, 5 horas da tarde, tá? Agora a gente vai pro Facebook ouvindo o Diego. Vamos lá. Quando a luz da vida acerta o passo, ladrilha, trilha, faz brilhar, partilha tudo que há de bom, bem melhor. Tanto que compartilha o nosso abraço, caminha sempre lado a lado, e não há nada mais que perfeito. Quanto dos meus espinhos retirei, para que a vida fosse o que sonhei, mas nada foi tão fácil assim. De cara põe à prova a gente mesmo. Sei que errei bem mais de vez, qualquer deslize agora sei de cor, afora o que por mim passou. Sob as pilhas de lembranças, entre traças teço tantas, mesmo a esmo assim duvido que o ruído ainda alcança, capaz que um velho fato queira mostrar o tom, mas nada volta ao que passou. Pode cantar comigo, Lalaiá. Lara, laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Lara, laiá, laiá. Lara, laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, laiá. Estamos no Facebook. Se você quiser sentar aqui conosco, vem. Vem, Diego. Pega o microfone, tá? Porque senão você não vai conseguir falar. Quer dizer, você vai falar, ninguém vai ouvir. Vai cantar, ninguém vai escutar. Deixa ali. Eu tô com... Deixa ele ali. Vai que ele dá uma palhinha. O que tem agora? Não, sente mais perto. Agora a gente tem o Facebook para todo mundo. O violão é uma proteção, assim, do compositor. Tem que ficar... Qualquer coisa você já... 10, 15 minutos. É igual o papel pro cantor, né? Às vezes Bruno, nem lê. querido. Olha aí, Alexandre disse, Juliano, põe a boca no trombone e diz que é fanfarrão. Conhece o Alexandre? Qual deles? Olha só, Alexandre, assim não dá. Quanta intimidade. Não. Genérico, né? Olha aí, Não, Olivia Leal, ela disse que a cidade de Medellín, na Colômbia, diminuiu os índices de violência investindo nas regiões que eram afetadas pelo crime. E ela pergunta por que os nossos governantes não iniciam urgentemente um cerco contra a violência. Então, a questão eu acho que é de pontos políticos, né? Para você fazer um programa que seja efetivo, primeiro você tem que mudar a ênfase e o método, que ao invés de deixar as reuniões de última hora para quando um crime acontece na esquina, ter planejamento. Então você sabe onde os crimes acontecem, você sabe, você tem que planejar quais são as ações que serão feitas ali, e as ações elas têm dois braços. Um é esse braço da prevenção social, com cultura, com educação, com vários elementos. mas por que a gente tem a sensação que no Brasil a gente consegue coisa e depois perde, assim como se houve retrocesso? Esse discurso que você está tendo, Daniel, a gente já tinha isso há anos. Por que a gente não consegue sair? Mas a gente não... o discurso a gente tem, a vontade política a gente não teve ainda. Tá. E o segundo ponto, o segundo braço, é exatamente uma reformulação da polícia. Tem um modelo de polícia que seja um modelo trabalhando junto com as comunidades e baseado na inteligência, na informação. Então, a gente sabe que não dá para a gente policiar todas as esquinas das cidades, do país inteiro.
mas a gente, com inteligência, com informação, você pode identificar quais são aqueles grupos criminosos, quais são aqueles homicidas contumazes, por exemplo, que causam tantos danos à sociedade. Com informação, você faz operações específicas que você vai diminuir muito a taxa de crime em muito pouco tempo, mas para isso você tem que reformular o modelo de polícia que nós temos. Quer dizer, nós temos um modelo ultrapassado da década de 60, mudar isso. Por que não se faz isso? Primeiro, não existe nenhum movimento, inclusive, dentro da polícia para isso acontecer? Existe. Inclusive, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós temos vários policiais que encampam esse movimento. Existe um debate amplo em vários estados da federação. Agora, não é muito simples você mudar uma polícia que vem já desde o Império, né, que é o mesmo modelo de polícia reativa, né, onde você tem interesses ali, inclusive corporativos. Né? Por exemplo, a gente gostaria de ter um ciclo único de polícia. Não dá para você fazer o trabalho policial onde você vai ter o PM ali fazendo um trabalho ostensivo e a Polícia Civil fazendo a investigação. Caberia integrar essas duas polícias. Quando você vai integrar, dá problema. Não consegue. Porque um briga com o outro, tem interesse daqui, de lá, e a gente não sai do lugar. Tem uma boa notícia. Ah, que bom. Estamos precisando. Não, mas na sua área, o senhor que me deu, na sua pesquisa lá. Tem uma cidade do Rio de Janeiro que melhorou de índice, que tem índices muito bons. Uma só, no estado do Rio. E é uma cidade que todo mundo conhece, que é Teresópolis. Aí. É verdade. Se você sobe a serra, vai a Teresópolis, a Petrópolis, você vê uma coisa incrível lá, ainda nos dias atuais. Né? Eu mesmo tenho uma casa lá e as pessoas se conhecem, existe um controle social, as pessoas sabem quem é filho de quem, né? As relações sociais, elas são bastante diferentes. Né? Então, talvez o caminho passe por a gente ver esse tipo de... Porque são cidades do Brasil iguaizinhas às outras, não são cidades diferentes. Não tem, você não chega lá e sente no ar uma diferença. Exato. E, no entanto, os homicídios, não tem tanto homicídio. Não tem, né? Mesmo o narcotráfico lá, eles agem mais na base do sapatinho, né? Então, ele tem narcotráfico lá, tem. Mas não é com tanta ostensividade, com tantas mortes. Né? Então, assim, existem soluções, né? Mas como é que você vai investir em mudar o modelo de polícia? Você vai comprar uma briga enorme. Você vai ter, no caso do Rio de Janeiro, o governador que queira meter a mão nessa cumbuca, ele vai ter amanhã atentados terroristas. Você se lembra, há um tempo atrás, só para não pensar que é exagero meu, um comandante de um batalhão lá na Baixada, ele tentou moralizar e foi aquela chacina de queimados, 29 pessoas a esmo na rua foram mortas. Um transeunte que estava passando teve a cabeça arrancada, foi jogada para dentro do batalhão exatamente como um aviso para não mexer na situação. Então muito complicado. Quem é que vai meter a mão nessa cumbuca? E, por outro lado, quem é que vai investir nesses indesejáveis que moram lá nas favelas? O dinheiro é melhor botar aqui, fazer um monumento, botar aqui, asfaltar a Zona Sul. Então, do ponto de vista político, não tem um bônus interessante, né? É mais fácil fazer a reunião de última hora para dizer que algo está sendo feito, e se nada dá certo, o governo estadual joga a culpa no governo federal, empurra com a barriga até o próximo e cada um empurra com o outro, e nós continuamos com o problema sendo agravado. Meu Deus. Olha aí, tenho tosse seca há quase 3 semanas, a noite piora, mas nunca saiu nenhuma secreção nem sangue. Preciso fazer um exame para tuberculose? Pergunta da Paula Gaia. Diga, doutor Carlos. Bem, a tosse é o principal sintoma, né, da forma pulmonar. A tuberculose não é só a forma pulmonar, mas a forma pulmonar é a principal. Então, uma tosse por mais de 3 semanas, com ou sem secreção, ela tem que se pensar na possibilidade de tuberculose e tem que se investigar a tuberculose. Eu fui ao médico por causa disso. Vocês ficam me assustando. Lá fui eu, depois de 3 semanas correndo para o otorrino. Mas vivendo numa cidade como Rio de Janeiro, no estado do Brasil, que você tem uma exposição tão grande à tuberculose, é bom pensar e é bom investigar. É bom ter a certeza. E aí, assim, as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde estão estruturadas, estão preparadas. E é fácil de verificar? Você faz o exame do escarro, né? Hoje você tem métodos, tecnologias até inovadoras, moleculares, hoje que o resultado é muito rápido, muito preciso. Né? E se o caso for diagnosticado com uma tuberculose positiva, não se assuste, porque ela tem tratamento. Você tem que aderir a um tratamento de no mínimo 6 meses, né, a tuberculose sensível, mas que se você seguir a orientação, sendo supervisionado
pelo profissional de saúde direitinho, em 6 meses você está curado e com sua saúde, e até antes disso com sua saúde restabelecida. Maravilha. Deixa eu só lhe perguntar, se a gente tem tuberculose, faz tudo direitinho, se cura, a gente pode voltar a ter tuberculose? Infelizmente, sim. Ah, tá. Porque as condições de exposição frequente, se forem mantidas, você perguntou do mapa, então nessas comunidades onde você tem uma incidência muito grande, como a Rocinha, Manguinhos, Complexo do Alemão, Jacarezinho, Cidade de Deus, né, Rio das Pedras, todos esses complexos de comunidades empobrecidas e favelas, as pessoas acabam de um tempo ou curto ou mais longo diagnosticando e tratando e se curando, mas elas voltam para as mesmas condições de exposição, moradia precária, insalubridade. Na época eu fiquei achando que podia ter, que valer uma vacina, mas não. A Organização Mundial da Saúde está apostando num novo pacto global de eliminar a tuberculose com problemas de saúde pública até 2035. Uau! Esse é um pacto, né? Mas só será possível se houver novas tecnologias para diagnosticar e novas formas de tratamento, inclusive mais curtos do que esse mínimo de 6 meses, porque um grande percentual abandona o tratamento. Inicia o tratamento, melhora do sintoma, recupera a saúde e o bem-estar. E por que eu vou tomar esse remédio? Nós mesmos. Temos uma dor de cabeça, tomamos medicação. A dor de cabeça diminuiu, a gente larga a medicação, né? A gente tem dificuldade. Tem uma pneumonia, por exemplo. Começa o tratamento. Assim que melhora, a tendência é você não tomar no horário prescrito. Não preciso mais desse antibiótico. O abandono é um grande problema. Agrava, pode evoluir a óbito e, acima de tudo, cria e dissemina a forma chamada tuberculose resistente aos medicamentos. Que é quando você vai interrompendo recorrentemente. E o bacilo fica o bacilo acaba criando uma resistência, já que você não tomou a medicação até eliminá-lo, né, do organismo. Então, assim, o sintoma realmente, o principal da forma pulmonar é a tosse. A gente tem que ficar atento a isso. Mesmo os tabagistas. Como é o nome dela? Eu apaguei. Vai lá, então. Ok, mas enfim. Vai lá, vai pro médico. Ficar atento e saber de que é possível, diagnosticar e tratar e se curar. Olha aí, Marinice Lisboa, ela disse que é tanto absurdo. Não, tanto absurdo. É um absurdo tanto segmento no crime e nenhum segmento educativo. Ela perguntou onde é que está o jovem. Sem ídolos, sem escola, sem esporte, sem cultura, sem casa, sem família. O que o jovem pode fazer? Tem escolha? Ela disse que não tem. Essa foi a Marinice Lisboa aqui pelo Facebook. O jovem está morrendo, né, professor? Está morrendo, e isso é uma coisa importante, porque se você for em várias dessas favelas, essas comunidades, né, onde se vê pobreza e narcotráfico, que são os únicos, os narcotraficantes são os únicos que têm algum bem de consumo que faz parte desse ideal de sucesso da nossa sociedade. O que acontece? Você pergunta a esse menino o que ele vai ser, o ideal de sucesso dele é chegar no tráfico. Então ele dificilmente ele vai responder, eu quero ser um médico quando crescer, eu quero ser isso. Não, antigamente ele queria ser sambista, não é, Bianca? O samba estava muito associado à marginalidade e, graças a Deus, isso acabou, né? Sim. O samba saiu desse gueto, né? Saiu das comunidades, da favela e chegou no asfalto. Não que ele não esteja lá ainda, né? Mas ele tomou uma projeção, né? Uma importância que é fundamental, essa questão da música e da cultura, né? O quanto isso é importante realmente para a juventude, para o crescimento. E tem estudos que comprovam, né, que o estudo da música, independente de que gênero musical, né, ajuda muito no crescimento, né, na questão da concentração, da disciplina, do comprometimento, ajuda no desenvolvimento de uma criança, né, para se tornar ser humano. Então, é fundamental a cultura de várias formas. Eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Para a música, né? Mas, assim, é fundamental. A gente precisa se alimentar dessas coisas para a gente conseguir caminhar, né? Seguir nossa trajetória. É fundamental. Juliano. Eu acho muito interessante essa relação de falar da música com a segurança, porque a gente costuma... a violência, né, e tudo. A gente costuma ver, assim, que os lugares que a gente tem... a música na rua, às vezes é muito mais seguro do que tiver um policial. Então, se o governo investe na cultura, no espaço público, por exemplo... A ocupação do espaço. A ocupação do espaço público pela cultura... cultura e arte, você vai deixar o espaço muito mais seguro, né? Que vai atrair pessoas que... Então, né, você não vai deixar um lugar ermo, né, abandonado, ou só... Porque a própria presença da polícia também, às vezes, é muito violento para as pessoas, né? As pessoas não querem ficar num ambiente que
policiado, né? Num clima que é muito agressivo. Então, assim, eu acho que tem tanto esse lado de um jovem que pode estudar a música e não ir para o lado da violência e do crime, né? Que é o fazer música, né? Fazer arte. Isso sempre tem vários projetos muito legais que fazem isso, né? E como tem essa questão de estar tendo a música e a arte no espaço público, isso já traz um ambiente menos violento, né? Vai trazer uma harmonia, uma integração humana. Né? Toca bem hoje, hein? Vamos ver. Podemos terminar? Agradecendo novamente ao Daniel, à Bianca, ao Juliano e ao Carlos, a vocês. A gente volta amanhã às 5. Tudo bem? Tinha mais alguma perguntinha? Não. Então tá. Terminei. Obrigada, Diego. Obrigada. Até amanhã.